Bênçãos, almas queridas, almas benditas, agora do signo de Câncer. Vamos às previsões para você, canceriano, canceriana. Temos aqui já o baralho. Vamos fazer um aprofundamento do aspecto amoroso para vocês. E se algo mais intervir aí, vier dentro da relação, também vai ser dito. Se às vezes uma situação financeira mal resolvida que acaba atrapalhando a relação, coisas assim. Se aparecerem aqui no contexto das cartas mais a minha intuição, eu vou dizer, tá bom? Mas é uma leitura mais detalhada e mais aprofundada com respeito a questões amorosas, tá bom? Vamos aqui começar a embaralhar. Eu já quero dizer para você me seguir, clica aí no botão para se inscrever, já coloca no sininho, ativa o sininho para você não perder as novidades. Aqui você tem as previsões diárias. Nas previsões diárias eu falo a cor do dia, o cristal do dia, os números do dia, eu falo as essências, as ervas, aromas e incensos do dia. Eu faço a previsão para o setor amoroso a 2, para quem não se relaciona, para o setor financeiro. Então, tem previsão todos os dias aqui, tá bom? Lá no canal também já tem a previsão de janeiro, do mês de janeiro, abordando outras áreas da vida, tá? Como saúde, espiritual, financeiro, amor também, uma parte do amor, tá bom? Então, confira lá e também já tem o horóscopo anual do ano de 2019. Então não vai perder, já clica aí para se inscrever para você não perder as novidades, tá bom? Estou aqui embaralhando. Outra coisa que eu quero dizer é abençoe o meu canal aqui com o seu likezinho. Clica aí no seu likezinho, já dá o likezinho pra gente, para incentivar o nosso trabalho e também para já beneficiar, parabenizar, abençoar o nosso trabalho, tá bom? Bom, eu vou abrir as cartas aqui. Todas as cartas não vão ser mostradas aí para você, tá? Porque são muitas cartas. Mas, conforme eu vou lendo elas, eu vou mostrando para você ter uma noção do acompanhamento da leitura, tá bom? Quero dizer para você, esta é uma leitura generalizada, tá? Então, se às vezes isso não condizer com o seu signo solar, é porque então você deve buscar o seu signo lunar, tá bom? E o seu ascendente e o seu Vênus, para que você possa ter um direcionamento aí para você. Tudo bem? Outra coisa também, aqui eu vou fazer essa previsão em duas etapas. A primeira etapa é para as pessoas que já se relacionam. A segunda etapa é para quem ainda não se relaciona. Então, se você não se relaciona, você pode dar uma adiantada aí no vídeo para você chegar logo ao aspecto do que tem para ser dito para você que não se relaciona. Agora, se você se relaciona, então você já tem que acompanhar desde o começo mesmo, né? Eu estou aqui organizando as cartas. Eu falarei sobre passado recente, tá? Presente, entendendo pelo presente, os últimos dias. O passado recente é aquilo que está mais para trás, um pouco mais para trás dos últimos dias, tá bom? E o futuro? Aí o futuro é referente a essas 2 semanas, do dia 1 até o dia 16 de janeiro, tá? Bom, estou aqui terminando de tirar as cartas e a gente já vai começar a previsão para você. Tô só acabando aqui. Bom, mas já começando a falar aqui para você, identificando aqui, você sai um pouco no passado. Existem questões no passado que tanto você é interessante, tanto você quanto a pessoa amada estão no passado, tá? Mas você, em relação à pessoa amada, você ainda está um pouco mais presa ou preso ao passado do que essa pessoa, tá bom? Então, o que isso significa, Thiago? Significa que você precisa passar por uma reavaliação, tá? Você precisa reavaliar, a pessoa com quem você se relaciona também precisa reavaliar, canceriano, canceriana. Por quê? Porque existe a tendência a você deixar que algumas questões do passado ocupem a sua vida e te impeçam um pouco de progredir no seu presente e construir o seu futuro,
tá? Então eu vou abordar aqui ao longo dessa tiragem detalhada sobre os aspectos que talvez você possa guardar, reter aí com você e que seria saudável que você se desprendesse um pouquinho ou que trabalhasse de um outro modo para poder ver mais fortemente aí o progresso na sua vida, tá? De qualquer modo, existe um alinhamento entre você e a pessoa amada. Ambos vivem com situações do passado que ainda não foram desprendidas e existe um alinhamento, mas esse alinhamento não é saudável, porque precisa se desprender um pouco do passado, precisam se desprender um pouco do passado para abrirem mais os seus caminhos, para terem mais, para estarem mais com as rédeas do seu destino, da sua vida, tá bom? Mas a gente vai ver aí o que tem aí para as questões. Aqui, ó. Carta da cobra junto com a carta da raposa, junto com a carta da lua. Possivelmente mexericos, falações de alguma pessoa, de algum terceiro, de alguma pessoa aí terceira, tá? Me vem uma energia muito feminina, predominantemente aqui feminina, uma mulher, talvez uma mulher que possa ter falado algo que gerou um pouco de intriga dentro da relação, ou que trouxe energias ruins dentro da relação, uma pessoa falsa, né? Uma pessoa não é digna de confiança, não é digna nem de se deixar por perto, tá? Essa pessoa pode ter interferido, pode ter atrapalhado, ela está no seu passado recente, tá? Ela pode ser uma das causas de você ter aí essa falta de desprendimento com relação ao futuro e ao presente. É como se você estivesse ainda preso ao passado e pode ser que, em parte, tenha a ver com essa pessoa aí que trouxe essa discórdia para dentro da relação de vocês, né? Essa pessoa tentando envenenar, tentando ser falsa com vocês, tá bom? Aqui logo em seguida sai uma combinação que vem indicar que essa pessoa então se distancia, que vocês, pelo menos provisoriamente, se libertam aí da influência, da energia dessa pessoa, e essa pessoa passa a ficar isolada, passa a não ter muita força, a não ter muita atuação na vida de vocês. Mas é aquela história, né? O estrago foi feito, a pessoa foi retirada, mas não se apaga o passado que foi construído, não se apaga a situação que foi construída, então uma marca perdura, persiste aí na relação, mas essa pessoa foi cortada do seu passado, né, e ela foi isolada, ou seja, ela não tem mais poderes, pelo menos até onde eu estou lendo aqui, a gente vai continuar lendo, mas até agora ela não tem poderes sobre vocês. Aqui essa próxima combinação vem falar que aí vocês passam por uma nova fase, por uma nova etapa. E após essa intervenção, essa interferência de pessoas indesejadas, dessa limpeza, de retirar, de passar o rodo, de balançar o coreto, é que aí passa a florescer mais sentimentos, aí passa então a surgir mais sentimentos, a outra pessoa passa a ter mais aproximação com relação a você, né? Apesar que ainda existe uma situação de um pouco de instabilidade, é como se fosse 2 passos para frente, 1 passo para trás, mas houve um progresso em relação à época dessa pessoa interferindo aí na vida de vocês, atrapalhando, estorvando, sendo falsa. Então houve aí uma transformação, uma renovação na vida de vocês para passar para um momento um pouco melhor. Ainda não houve estabilidade nesse passado recente, né? Houve uma instabilidade, uma flutuação de emoções, sentimentos com relação do comportamento da pessoa amada com relação a você, mas mesmo assim já foi um progresso, né? Já foi uma melhora. Agora aqui, finalizando o seu passado recente, com essa combinação, aqui fala assim de superações através da união entre você e a pessoa amada, ocorreram essas superações de dificuldades de entendimento emocional e de superação de pessoas tentando intervir dentro da relação. Muito embora, quando eu digo superação, é assim, houve superação no sentido de vocês se esforçaram, batalharam, se uniram e aí começaram a prosseguir com a relação, dar andamento com a relação. Porém, contudo, no entanto, todavia,
vocês dois ainda estão presos com mágoas, com um pouco de ressentimento ou com um pouco de decepção pelo modo como as coisas se desenvolveram, né? Porque aí essa situação do passado, essa intervenção, essa pessoa do passado acabou gerando desconforto na vida de vocês, e vocês, apesar de terem superado fisicamente, essa pessoa já se desgrudou aí de vocês, não superaram sentimentalmente e mentalmente, tá? Apesar que a palavra, se você reparar, sentimental, quer dizer, a mistura do sentimento com a mente, sentimental. Então, existe ainda um bloqueio sentimental aí, uma certa paralisação, uma dificuldade um pouco em fluir. Mas a gente vai ler agora o presente, porque ele estava fazendo referência mais ao passado, tá? Agora vamos começar o presente, a influência dos últimos dias aí na sua vida, tá? Aqui vem simbolizando, como se houvesse justamente isso, uma dificuldade de deixar fluir o destino de vocês, uma dificuldade de deixar fluir os projetos de vocês. É como se vocês encontrassem os projetos de vocês estivessem um pouco abalados, estivessem um pouco ainda em tempo de restauração, em tempo de reestruturação, de reedificação, ou seja, precisa haver uma reavaliação aí, porque parece que os seus sonhos foram um pouco roubados por essa pessoa que afetou o passado de vocês, não é? Então, houve a superação, é o que eu disse, houve a superação física, mas não houve a superação sentimental, tá? Então, houve nesse sentido um bloqueio aí que dificulta um pouco o desenvolvimento do futuro e dos objetivos entre vocês. Então, precisa haver ainda uma postura mais positiva da sua parte. Claro, a gente vai ver o futuro e a gente ainda vai olhar mais o presente ainda, mas, de modo geral, precisa haver uma postura mais positiva para ir superando essas questões, tá? Bom, aqui sai o que? Ainda sai aqui vocês tendo uma postura um pouco mais tímida, mais recolhida, mais recatada, não é? Agora que vocês já são gato escaldado, que vocês já passaram por essa situação desconfortável com essa pessoa falsa, vocês agora estão agindo socialmente com mais parcimônia, com mais equilíbrio e se resguardando mais de exposições, tentando não se exporem mais para as pessoas e tentando guardar mais o que é da relação, que fique para a relação, né, e preservando mais a intimidade de vocês, né? Então, nesse sentido, vocês já estão, apesar de estarem presos a questões do passado, vocês já estão tentando se libertar dessas questões e desenvolver melhor a relação entre vocês, tá? Aí aqui tem uma combinação aqui que fala justamente dessa positividade entre vocês, não é? Se vocês tiverem filho, pode ser que fale assim também que os momentos bons e felizes com seus filhos possam te trazer mais força e mais vontade e ânimo de viver e de restaurar essa relação, tá? Independente de se esses filhos são menores ou maiores, tá? Que vem falar de como se os filhos se fortalecessem aí a relação entre vocês. Se você não tem crianças ou filhos mais velhos, pode indicar aí que a sua positividade começando a brotar aí no seu presente, começando a se reestruturar, e você começando aos poucos a ter ideias melhores e maiores e mais otimistas com respeito ao seu futuro. Então mostra aí uma tentativa quase realizada já de abertura para o futuro, né? Então ainda estão em processo de libertação dessas questões do passado, mas já está ocorrendo um grande avanço, um avanço de positividade, independente de se você tem filhos ou não, um avanço de positividade já está ocorrendo aí no seu presente, e novas expectativas, novas vontades aí com relação à relação. Só um minutinho que uma carta caiu, vou pegar aqui. Bom, agora voltando à próxima combinação aqui, para vocês,
Essa combinação vem simbolizar, então, mais fortalecimento da união de vocês, né? Então, no finalzinho aí do presente, do momento atual, já mostra muito mais libertação, muito embora aqui ainda os caminhos estejam abertos, ou seja, é preciso que se percorra ainda uma certa estrada de desvinculação dessa energia do passado, mas grande parte do acontecimento já foi superado, é só um pezinho no passado mesmo. Existe um constante fortalecimento da relação e desprendimento do passado. Então, se às vezes você aí está receoso desse acontecimento no passado, e às vezes você fala assim, porque ainda tem um pezinho seu no passado, né? Então, às vezes você fica receosa, mas será que a outra pessoa superou isso? Como é que será que tá a pessoa amada? Coisa assim. Já vem falando, vocês ambos juntos já estão superando essas questões, tá bom? Aqui vem falar para vocês, tá? É um pouco de discussão, talvez em casa, né? Um pouco ainda. É que ainda existem coisas aqui falando já sobre o futuro. Existem coisas que vocês precisam deixar em pratos limpos para vocês, entre vocês, por conta dessa história que ocorreu e que precisa de ter uma superação aí, né? Então ainda coisas precisam ser faladas, coisas precisam ser explicadas, e às vezes feridas precisam ser abertas para que então se possa passar lá a pomadinha, a receita, o remedinho para que possa curar. Não adianta você ter uma ferida e você só colocar um pano por cima e achar que resolveu. Às vezes a gente precisa enfrentar aquela situação, né, abrindo a ferida, se preciso for costurando a ferida. Então, precisa ser discutido, precisa ser trazido à tona, precisa ser falado, por mais que algumas coisas machuquem, por mais que algumas coisas doem por causa da questão desse passado recente, precisa ser revelado, precisa ser trazido à tona, precisa ser mostrado, porque a partir daí surge positividade na vida de vocês. Esse mal-estar ele é provisório, esse mal-estar ele é só ócio do ofício de querer consertar e melhorar a relação, tá bom? Agora aqui no próximo segmento, falando ainda sobre o futuro, mostra aqui a abertura na vida de vocês, tá? É principalmente aí uma possibilidade de gravidez para pessoas que queiram engravidar também, né? Vem falar aí dessa possibilidade, caso vocês queiram. Caso você não queira, então se precavenha redobrado neste período, tá bom? Mas aqui vem falar para você também de abertura de caminhos, de abertura de situação, de melhora de convivência, de mudança de rumos para situações melhores e mais positivas e mais agradáveis, ou seja, a superação dos acontecimentos passados que vinham persistindo aí sobre o seu relacionamento, sobre a sua relação, tá bom? Aqui logo na próxima combinação, a gente tem aqui expectativas. Aqui fala assim, existe um crescimento de positividade, existe um entendimento entre vocês, e existe uma superação na relação de vocês, com questões aí de frustrações relacionadas a pessoas indesejadas no passado, que foram cortadas, retiradas e que estão apartadas da vida de vocês. Porém, é preciso que se vá com calma nesse futuro, né? Apesar de ainda de haver coerência, entrosamento e perspectivas para o futuro, é preciso que você vá um pouquinho com calma e entenda que alguns projetos e algumas coisas de convivência sua com a pessoa amada terão ainda que passar por um reagendamento, por uma reorganização, né? Por uma mudança um pouquinho de datas. Não é que às vezes aquilo que você gostaria, talvez uma viagem, talvez uma mudança, talvez um casamento, talvez um noivado, talvez bodas de ouro, de prata, o que quer que seja que você queira renovar dentro da relação aí, fala assim, vai precisar de um adiamento, você vai precisar fazer remarcar, reagendar, mas é só uma questão de data. Posterga, aumenta um pouquinho o prazo, mas vai se realizar na sua vida. É só você ter mais positividade e perseverança, tá bom? Então, existe essa melhora, mas ainda alguns projetos vão ser remarcados aí para que haja mais entrosamento dentro da relação, até que a relação mature um pouco mais ainda, tudo bem?
E aqui, por fim, a combinação aí do futuro, ou seja, o futuro é o que vai ocorrer nessas próximas 2 semanas, né? Aqui, um pouco de ansiedade e de movimento rápido, né, para tentar estabelecer mais paz e mais tranquilidade aí, né, por conta também desses projetos que vão precisar ser reagendados, desses projetos que vão precisar serem remarcados, replanejados, realocados. Então, logo em seguida, vocês tentam então colocar panos mornos, vamos dizer assim, na situação. Vocês tentam colocar a situação em banho-maria e conseguindo promover a paz, conseguindo promover a calmaria, conseguindo promover a tranquilidade, ou seja, apesar de alguns movimentos de transformação aí com respeito a projetos e planejamentos, no final das contas vocês acabam aí se ajeitando, se entrosando, se situando dentro da relação e com isso fortalecendo a relação amorosa. Então, uma grande notícia para vocês é que vocês vão conseguir superar aí acontecimentos indesejados com pessoas indesejadas desse passado recente mostrado aí para vocês, tudo bem? Agora, quero lembrar você que essa é uma previsão generalizada, então se alguma coisa não condizer com a sua vida, você pode consultar o seu signo lunar, o seu ascendente e também o seu Vênus, onde estiver sua Vênus, tá bom? Agora vamos passar para o próximo passo, que é a situação amorosa para quem não se relaciona, tá? Existe aí para você, existe mágoa, existe um pouco de decepção com respeito à influência de terceiros aí. Você já tem uma pessoa em vista, existe uma pessoa com a qual você gostaria de se relacionar, com a qual você tem esperanças. Você nutre esperanças de que esse relacionamento entre vocês não acabou, não é? Você nutre esperanças ou de que esse relacionamento não acabou, ou de que esse relacionamento, mesmo que não tenha tido oportunidade de ocorrer, você ainda tem esperança de que tenha. Mas existe aí na grande parte aí das pessoas dessa energia desse signo, é a energia de uma pessoa com a qual você tem foco e tem vontade, gostaria de se relacionar com essa pessoa, né? Então existe essa questão. Você ainda enxerga como uma coisa um pouco difícil de se aproximar dessa pessoa, você ainda guarda um pouco de ressentimentos por conta desse distanciamento que terceiros ocasionaram entre vocês. Então, você ainda precisa se curar, você ainda precisa se restaurar e você precisa também mudar o seu padrão de pensamento, precisa haver mais positividade, precisa haver mais alegria de viver, mais ânimo de viver e mais vontade de viver coisas novas. Porque como você está um pouquinho preso ao passado, preso ao passado, você ainda precisa então se desapegar de alguns acontecimentos e deixar fluir, tá? Se for para essa pessoa entrar na sua vida, então o tempo te dará essa resposta. O tempo, ou então você agendando uma consulta particular comigo, né? Mas, de modo geral, o tempo te dará essa resposta e você então vai aos poucos tendo mais maturidade, mais compreensão sobre o que ocorreu no passado para deixar as coisas fluírem mais a respeito do seu futuro, tá? Não vejo o seu futuro fechado, não vejo as oportunidades escassas, porém neste momento, neste período, é importante que primeiro você se desapegue. Pense em você como uma casa. Eu sempre dou esse exemplo. Aí a casa está cheia de móveis velhos, e você quer colocar móveis novos dentro de casa, mas como você vai colocar móveis novos se os velhos já estão ocupando todo o lugar? Então, você primeiro precisa fazer limpeza dentro da sua casa interna, dentro da morada da sua alma, que é o seu corpo. Você precisa limpar os seus sentimentos, os seus pensamentos, restaurar as suas energias e fazer então com que haja abertura para que novas energias boas, benéficas e positivas possam entrar na sua vida para modelar, remodelar aí a sua vida. Mas que existe um futuro promissor, existe. Nada de negatividade, nada de desânimo, nada de depressão. Foco, força e fé e desapega. Tudo bem? Bom, essas são as previsões. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e novamente eu relembro. Se essas são previsões generalizadas,
Caso isso não tenha ressoado, não tenha feito sentido para você, recomendo que você consulte seu signo solar, seu signo lunar e seu Vênus, tá bom? Que as coisas vão se encaixar então mais aí para você. Agora, eu peço para você, abençoe o canal com o seu likezinho, deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal, já clica no sininho para não perder as novidades e tem previsão de montão aí no canal, é só você conferir, tá bom, amado, amada? Bênçãos para a sua vida, para todos nós.